Boa noite, meu nome é Walter Guimarães Bueno, sou formado em comunicação social e vou contar meu itinerário formativo até chegar aqui na IACH no curso de Gestão de Políticas Públicas. Eu primeiramente fiz um outro curso de graduação, fiz comunicação social com habilitação em jornalismo, na São Judas, aqui na Moca. E na minha intenção naquele momento era trabalhar na área. Eu gosto até hoje de jornalismo. Só que o mercado estava meio restrito a essa área naquela época, porque naquele governo do Fernando Henrique, eu entrei na faculdade em 97 e saí em 2000. Naquele período, o governo Fernando Henrique ele teve uma lei, alterou uma regra que para exercer a profissão não precisava mais do diploma de jornalista. E isso daí prejudicou, o mercado já estava bem ruim para nós, e então eu tive que trabalhar em outras áreas. Aí eu fui trabalhar numa construtora, na área comercial, e a construtora ela fazia muitos serviços para escolas, hospitais, obras públicas, e eu fui trabalhar no setor de licitações. Foi um período bem intenso, assim, aprendi bastante. Eu tinha que pagar algumas coisas, eu tinha comprado um carro, tudo. E com isso eu fui trabalhando lá e levando a faculdade. Aí quando eu terminei, um pouco tempo depois, eu fui demitido da empresa. E aí eu tive que procurar outro emprego. E de jornalista eu não estava conseguindo nenhuma oportunidade, era o que eu queria, mas eu vi que estava muito difícil. Aí eu fui trabalhar com turismo e comecei a fazer concurso público. E prestei num da Caixa, em 2002, prestei num do Banco do Brasil, prestei num do Procon também, e um do Conselho Regional de Medicina. E eu passei no Procon, mas não fui convocado. Passei no Conselho Regional de Medicina, eles me convocaram, eu cheguei a levar documentos, tudo. Só que faltava poucas pessoas assim para a Caixa me convocar. Então eu não fui, eu preferi aguardar. E aí eu estava trabalhando com turismo, uma outra coisa que não tinha nada a ver, quando a Caixa me convocou. E aí eu entrei na Caixa. Aí passou um tempo, eu fui tocando a vida, eu casei, tive filho. E quando eu virei pai, alterou um pouco assim eu sempre gostei de política e de acompanhar isso, acompanhar os processos políticos, desde quando eu trabalhava na construtora, que eu trabalhava na área comercial. Então uma das minhas tarefas era ler o Diário Oficial para procurar licitação, concorrência, para a construtora poder participar da licitação. E a minha mãe também, ela tem influência nisso, porque minha mãe, ela é da área da educação da Prefeitura Municipal, e ela já foi chefe de divisão, tanto na área de suprimentos, da Secretaria de Educação, quanto da área de obras e serviços. Até foi por influência dela, um contato, que eu consegui trabalhar na construtora. E aí eu sempre gostei. Quando meu filho nasceu, eu achei que eu tinha uma função social a mais. Eu tinha que dar um retorno para a sociedade, porque eu não estava gostando do que eu estava vendo. Até hoje está bem pior do que há 5 anos atrás. Mas isso é outra questão. E aí eu comecei a estudar os cursos que tinham nessa área. E aí eu comecei a ver aqui a USP Leste, eu vi que tinha gestão de políticas públicas, eu fui ver a grade. E eu achei que
as disciplinas tinham muito a ver com o que eu estava procurando aprender. E aí eu fui fazer o vestibular em 2012, né? Eu fui fazer o Enem e depois fazer a FUVEST, só que eu não tinha nem pretensão de passar, porque eu nem estava estudando nada. Então eu queria fazer a primeira como um treineiro para poder entrar no ano seguinte. Só que acabei que eu entrei e logo na primeira chamada já entrei na EASH, né? E tô aqui, entrei em 2013, tô aqui, vou terminar agora, essa é a minha última disciplina, só me falta 2 créditos, eu já defendi o TCC, tudo. Só me faltam 2 créditos para concluir. E eu achei que o curso agregou bastante, assim, para mim. Aprendi bastante, coisas que eu nunca tive uma visão assim antes, né? Eu tinha feito até pós, eu fiz uma pós, esqueci de falar. Quando eu estava na Caixa, quando eu entrei na Caixa em 2006, eu senti uma necessidade de estudar mais a questão do mercado financeiro, o mercado de bancos. E aí eu fui fazer uma pós. Eu também não ganhava muito e também eu já estava noivo, então eu tinha comprado apartamento, tudo estava meio enrolado, então fui fazer na Uninova, que era bem próxima também aí do meu trabalho, fui fazer. E aí eu fiz em 2007, concluí em 2008 essa pós, um MBA em Finanças e Banking, que até foi muito bom. Até futuramente, depois ele me favoreceu bastante na empresa, depois eu comento isso. Só que muita coisa que eu vi lá eu vi só coisas, né, voltadas ao mercado financeiro, mercado de capitais, relacionadas a banco mesmo, e economia. Mas assim, nada relativo ao setor público, que é o que eu gosto mais. Então por isso que depois, quando eu estava mais tranquilo, eu resolvi estudar um curso de administração pública e por sorte caí aqui na EASH, que tem esse curso guarda-chuva, né, que tem um pouquinho de cada coisa e aprende contabilidade, economia, direito, coisas que eu não tinha visto ainda, sociologia, né? No começo foi bem difícil conciliar, principalmente no início, porque é muita leitura, tudo. Mas a gente, com a ajuda dos colegas e também se virando, estudando em cima de pendurado em ônibus, metrô, virando madrugada, a gente conseguiu chegar, né? Agora já estou para terminar, falta só essa disciplina do Coelho, para poder concluir o curso. E eu acho que é isso, o itinerário formativo é mais isso mesmo. Então, meu nome é Amanda Garcia, eu sou egressa da segunda turma de GPP, né, da turma de 2006. Então, vi um pouco a construção do curso de GPP, acho que vivenciei a consolidação de um caminho do campo de públicas, né, e do início do curso mesmo. Então, até esse processo de formação contribuiu muito para a minha formação, né. Então, por que eu escolhi GPP? Eu, na verdade, foi uma coisa assim muito nova para mim, acho que para a maioria também, GPP não era nada muito claro para mim, era um curso novo, né? Foi a minha primeira graduação, eu a vida toda achei que queria fazer medicina. Então, e que é um pouco dessa visão tradicional, né? Os seus pais esperam que você faça engenharia, direito ou medicina. Então eu achei que uma forma, e eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas, de colaborar com a vida das pessoas, de melhorar a vida das pessoas, então eu achava que medicina era o caminho para que eu pudesse fazer isso. Então eu sempre coloquei isso na minha cabeça. E aí eu lembro que eu estava, acho que no segundo ano do ensino médio, e aí eu fui percebendo que não era isso que tinha relação comigo, isso não fazia sentido, eu não tinha habilidades para isso.
Eu lembro de ter ido foi uma situação muito curiosa, eu fui no laboratório de anatomia e aquilo, assim, passei mal. E aí eu vi, não, isso não é pra mim. E aí eu, bom, então se isso não é pra mim, o que é pra mim? E aí no terceiro ano fiquei nessa busca de tentar entender qual que era o meu caminho, né? E aí existe até essa pressão de a gente precisa escolher uma profissão, prestar vestibular, já estava no terceiro ano, fazia uma escola que preparava para o vestibular e eu estava mudando, até decepcionei os meus pais e os professores também, que tinham essa expectativa. E aí eu lembro que no terceiro ano eu pensei, eu gosto muito de história, fui conhecer ciência política, achei que tinha a ver comigo, achei que não conhecia também muito bem, né, porque era um mundo completamente novo e achei que podia pensar algo nesse caminho. Aí eu ouvi falar que tinha uma universidade nova, que era a USP Leste, e que tinha um curso lá de GPP, foi indicação de uma professora minha de filosofia, ela falou, dá uma olhada nesse curso. Aí eu olhei a grade e falei, nossa, acho que é interessante, né? Não tinha muita noção, nem de inscrição no mercado de trabalho, não estava nem pensando muito nisso, estava pensando em me decidir e pensando o que eu ia falar para os meus pais, principalmente. E aí eu lembro que eu ia prestar, inclusive, no ano de 2005, né? Porque eu saí do ensino médio de 2005, e aí eu ouvi uma conversa de alguns professores falando, lá na EASH, lá tem um prédio, tem um monte de barro, tem um monte de trator. Então, assim, falando mesmo, aí eu fiquei, nossa, que história é essa? Eu não vou para essa faculdade, não. Aí não prestei o vestibular para a GPP nesse ano, fui prestar RP, mas assim, no dia que eu fui fazer a prova, eu já falei, não, acho que eu fiz a escolha certa. Então, quando eu saí da prova, fui até para a segunda fase e já fui desestimulada porque eu sabia que não era isso que eu queria, e aí eu já fui tendo a certeza que era GPP. Uma certeza meio um tiro no escuro, né? O que acho que me chamou a atenção no curso era essa interdisciplinaridade do curso, né? Que eu acho que a princípio, quando a gente não conhece muito, eu acho que até há 10 anos atrás, de fato chamou a minha atenção e eu lembro que de muitos colegas. Então, o GPP reúne matérias de disciplinas da economia, do direito, da ciência política. Então, eu acho que a princípio foi isso que me estimulou. A minha expectativa versus a realidade quando eu saí, a minha visão de mundo, de possibilidades, de atuação, de habilidades que eu desenvolvi, assim, é completamente diferente. Entrei com uma cabeça e saí com outra cabeça, né? E aí prestei o vestibular, passei, enfim, e aí encontrei de fato uma universidade em construção, um curso em construção. E eu acho que até esse processo de construção de EASH, né, e de GPP, ele acaba colaborando muito também para a nossa formação, né? Tá dentro de um espaço em que a gente discutia a grade, a gente tinha professores muito novos e muito dispostos a construir junto com a gente, eu acho que fez e faz, né, total diferença na nossa formação. Então, a gente estava construindo o centro acadêmico, a gente estava discutindo a grade de GPP. Eu lembro que a gente passava por discussões do tipo, será que GPP está mais alinhado à ciência política ou mais alinhado à gestão? E parte dos alunos acreditava num caminho e parte dos alunos acreditava em outro, e a gente fez milhares dessas discussões no curso. Então, isso foi muito enriquecedor para a gente, assim, até para a gente ter um pouco de clareza e criar uma identidade. Olhando para hoje, né, a partir de hoje, olhando para trás, eu vejo que a gente tem um campo de públicas. Eu lembro do primeiro ENEAP que nós fomos, né, e eu tive o prazer de estar e organizar junto com alguns professores que hoje dão aula para o curso, o Renatinho. A gente organizou a primeira ida da turma de GPP para o ENEAP, foi um ENEAP muito importante, que foi o ENEAP onde a gente criou a FENEAP, né? E a gente tinha uma discussão, inclusive, no curso de que, será que a gente tem que ir nesse FENEAP? Será que isso é pra gente? Será que a FENEAP nos representa? E olhando hoje, eu acho que, imagino, né, estou até um pouco distante de algumas discussões, mas imagino que a gente não tenha mais essas dúvidas. Imagino que tanto o campo da administração pública como os espaços aqui dentro, né, da EASH, as discussões dentro de IPP e no próprio campo de pública se consolidaram de uma forma, inclusive, de nos receber, né? Então, eu acho que GPP teve um papel importantíssimo, né? E o nosso curso, principalmente, foi o primeiro curso, né, de gestão de políticas públicas, depois da gente ainda veio alguns outros, mas teve um papel importantíssimo na consolidação desse campo. Então,
poder participar de tudo isso, acho que foi muito importante, muito enriquecedor para a minha formação. Eu queria ressaltar, eu acho que outras coisas que fizeram, acho que a universidade nos proporciona uma série de possibilidades, né, de aprendizado. Então, participar do centro acadêmico, participar das discussões, eu fui RD, fui da Atlética, fui presidente da FENEAP, fui diretora na primeira gestão da FENEAP. Então, todas essas experiências, participei do projeto Rondon. Acho que a única coisa que eu me arrependo é de não ter feito iniciação científica, até para eu estar um pouco mais perto da produção, né, da pesquisa, que me ajudaria muito no mestrado hoje. Então, eu senti um pouco falta de estar mais... de poder até aproveitar mais o que a universidade nos proporciona. Então, se eu tivesse que deixar uma sugestão, aproveitem o que a universidade nos proporciona, assim, participem das discussões, atuem, né, na universidade, porque é isso que faz, isso contribui muito, e quando vocês olham para trás, assim, vocês vão perceber quanto isso contribui para a formação de vocês, e contribui muito também para o nosso campo de públicas e para a GPP. Então, acredito que é isso. Aí talvez eu falar um pouco das disciplinas, que eu acho que a formação que o GPP nos traz também, ela é muito enriquecedora para a nossa atuação prática, né? E para mim o GPP fez muito sentido quando eu fui estagiar. Eu sou uma pessoa muito da prática, muito da gestão, até por isso que eu acabei não fazendo iniciação científica. Mas GPP fez mais sentido, porque acho que no primeiro ano a gente acaba tendo matérias mais introdutórias, né, mais contextuais, que também tem uma contribuição enorme para a nossa formação e para a nossa atuação. Mas eu lembro que no segundo ano, quando eu fui estagiar, eu estava tendo matérias instrumentais, de gestão, o mundo se abriu, um mundo de possibilidades se abriu para mim. Quando eu fui para o estágio, via a realidade, via a prática e fazia as conexões da teoria com a prática. Então, eu acho que a gente também, o curso de GPP me deu muitas possibilidades de fazer sempre essas conexões. Aí eu vou falar um pouco para vocês depois da Fundap, né, que é minha experiência na administração indireta, que foi uma instituição que também me possibilitou muito utilizar esses instrumentos e colocar, unir, né, a teoria e a prática. Então, as matérias instrumentais, as matérias de formulação, avaliação, implementação de políticas públicas, nos dá uma visão estrutural, né, de organização do processo de políticas públicas incrível. Matérias como indicadores, monitoramento e avaliação são instrumentos que também contribuíram muito. Eu utilizei como recursos muitas vezes na minha prática esse aprendizado, né, esse aprendizado que eu adquiri no curso. Então, eu acredito que foi muito enriquecedor, assim, o curso para mim. Acho que até tem uma coisa engraçada que aconteceu. Quando eu estava saindo do curso, um colega meu falou para mim assim: você não tem a impressão de que você fez um monte de disciplinas, não tinha, acho que 9, tinha semestre que tinha 9 disciplinas, né? Você fez um monte de disciplinas e não aprendeu nada? E aí, né, eu fiquei assim, isso mexeu um pouco comigo, porque como eu acho que o curso acaba sendo generalista, né, nos forma para ter uma visão mais macro, às vezes a gente fica com essa impressão. Mas quando você está atuando na prática, você consegue fazer uso dessas ferramentas de uma forma muito eficiente, assim. Você consegue olhar para um problema sobre várias perspectivas, consegue fazer uma análise conjuntural de uma política pública, entender quais são as partes interessadas, entender os conflitos políticos, estruturar um processo de ação em cima daquela política. Então, eu acho que GPP, assim, hoje eu vejo o quanto a formação contribuiu para a minha atuação profissional. Fala agora dos estágios? Só dos estágios? Tá. Então, no segundo ano da faculdade, eu fui estagiar, né, na Secretaria de Desenvolvimento Social, numa subprefeitura regional. Acho que agora não chama mais subprefeitura regional, mas na época era subprefeitura, na subprefeitura de São Miguel. E aí, como eu disse, assim, foi um momento em que tudo clareou para mim, assim. O GPP começou a fazer todo sentido, porque eu consegui fazer essas conexões entre teoria e prática. Então, o que eu vivenciava na prática
E eu ouvia, às vezes, os professores falando, nossa, isso faz todo sentido, é isso que eu visualizo lá no meu dia a dia. E eu acho que até que esse aprendizado que a gente adquire aqui nos faz entender até as dificuldades que a gente tem, respeitar as culturas organizacionais, entender a burocracia. Então, assim, eu fui estagiar numa subprefeitura em São Miguel Paulista, na área de desenvolvimento social. Então, eu tive um contato com a realidade também que foi marcante e determinante para a minha formação. Eu acho que uma coisa muito bacana, assim, é que eu tive a possibilidade de estagiar com outros colegas de GPP, então a gente criou um grupo onde a gente pensava em vários projetos, propunha projetos e a nossa coordenação topava a gente fazer aquelas experimentações ali, né? Então isso também foi muito legal, assim, porque eu lembro de a gente ir para campo, acompanhar atendimento no CRAS, propor redesenho de processo, fazer redesenho de processo na subprefeitura, propor instrumentos de avaliação e monitoramento e assim, a gente conseguiu aprender, acertar e errar, e eu acho que o estágio é um momento para que a gente consiga fazer isso mesmo, assim. Eu lembro de uma história curiosa também, que a gente acerta, mas também erra, né? E eu acho que a gente aprende, né? É um momento de aprendizado. Eu lembro que a gente, então, na secretaria, a gente lidava com benefícios, né? Os programas da assistência social. E na época também tinha atendimento no CRAS, lá na subprefeitura. E aí aconteceram duas coisas muito curiosas, assim, eu pude vivenciar o atendimento de uma beneficiária que estava passando por uma situação muito difícil, então ouvir aquela história mexeu muito comigo e aí aí eu acreditei que era isso que eu queria, assim, o GPP fez todo sentido para mim, é aqui que eu quero atuar. Então foi nesse momento que eu tive certezas, porque quando a gente entra no GPP a gente acaba, muitas vezes tem uma visão até um pouco ideológica, né? Mas quando você tem contato com a prática e você sabe que você tem instrumentos para poder atuar ali, eu acho que as coisas começam a fazer sentido. Então, poder vivenciar né, conhecer a realidade, eu pude vivenciar o atendimento a moradores de rua, então tudo isso me clareou para uma realidade que eu não conhecia. Uma outra coisa também que foi interessante, que aí eu parti um pouco dos erros, né, mas é um aprendizado que a gente tem no estágio. Eu lembro que a gente tinha um programa que era o PET, que existe até hoje, mas naquela época ele era um programa de transferência de renda, né, para crianças e adolescentes que estavam em situação de trabalho infantil, e aí tinha um atendimento das mães do PET lá no CRAS. E a gente resolveu aplicar uma pesquisa para entender melhor qual era o perfil daquelas mães, o que a gente podia, porque a gente queria melhorar a situação delas. E a gente achava que o trabalho que era feito era um trabalho assim, muito bacana. Aí a gente foi lá, distribuiu um monte de questionário para elas, explicaram, olha, são essas perguntas que vocês têm que responder, toma aí e tal. Nenhuma mãe, assim, acho que uma das 10 mães que estavam lá sabia escrever. Então isso, assim, foi também uma experiência, fiquei muito impactada com isso, mas também foi uma experiência de aprendizado. Então, poder vivenciar, né, essa experiência no estágio e poder acertar, errar e propor, eu acho que contribuiu também muito para a minha formação. Então, me deu uma visão de um mundo muito importante. Acho que um outro estágio que é legal, eu tinha uma visão de que eu tinha que conhecer assim, o máximo de possibilidades de atuação possível, já que eu também não sabia muito quais eram as oportunidades de GPP. Então, eu fiquei 2 anos, né, estagiando na subprefeitura de São Miguel e passei por várias áreas lá e também encontrei, né, eco para poder também ter oportunidade de conhecer essas áreas na subprefeitura. E também atuei e fiz estágio também no terceiro setor, que era algo que eu queria muito até para poder fazer essas comparações, entender quais eram as possibilidades de atuação né, profissional. Então também foi uma oportunidade enriquecedora por olhar, né, as possibilidades de atuação na nossa área por uma outra perspectiva, né? E aí também tive a oportunidade de aplicar conhecimentos de gestão de projetos, de monitoramento e avaliação de projetos. Então também foi muito enriquecedor essas experiências de estágio. Então também, assim, estou falando um pouco da minha visão, né? Mas eu acho que o estágio é um momento da gente vivenciar a prática, até para a gente saber se é esse caminho que a gente quer ou que a gente não quer. Então também acho que é um momento de acertar e errar, e para mim foi
foi muito importante esse momento na minha formação. Vou falar um pouquinho da minha experiência profissional. Eu estava trabalhando em outros setores e aí eu decidi fazer concursos. Fiz alguns concursos, fiz da Procon, fiz do Conselho Regional de Medicina, fiz do Banco do Brasil e fiz da Caixa. Era o ano de 2002. Aí eu passei no da Caixa, passei também no Conselho Regional de Medicina, só que eu fiquei mal colocado. E aí eu tive que esperar, continuei trabalhando onde eu estava trabalhando. No final de 2005 eu estava trabalhando numa empresa de seminários corporativos. Eles tinham me contratado, como eu me formei em comunicação, era para formatar os seminários para um público corporativo. Seminários de vários temas, né? Educação corporativa, franquias, os mais variados. Aí no final de 2005 chegou o telegrama da Caixa, em dezembro, me convocando para levar os documentos. E aí eu comecei na Caixa em janeiro de 2006. A Caixa é uma empresa que é uma empresa apaixonante, assim. Tem gente que fica a vida inteira trabalhando lá, faz carreira. Tenho colegas que trabalharam só lá. A pessoa entrou com 19 anos, 18 anos e saiu com 60. Então, realmente é uma empresa que dá para você, falando de administração direta, então é uma empresa que dá para você fazer carreira, se você se identifica com os valores, é uma empresa de abrangência nacional, uma empresa que atua direto nas políticas públicas do governo federal. Então, eu acho que se você se identifica com os valores da empresa, eu acho que é uma empresa que realmente vale a pena você se dedicar e trabalhar lá na Caixa, assim. Só que assim, são duas carreiras diferentes. Eu trabalho em área meio. A outra carreira é a carreira de rede, a carreira de agências, né? Então, depende do seu perfil. Eu gosto de trabalhar em área meio. Eu entrei para trabalhar numa unidade que chamava Gipro, que era uma área de recuperação de crédito. E quando eu fui levar os documentos, assim, ela deu uma lista e eu sabia que eu não queria trabalhar em agência, queria trabalhar no escritório, né, na parte de área meio. E aí eu escolhi para trabalhar nessa área. E aí eu fui trabalhar na célula de execução de contratos habitacionais inadimplentes. Então, quando a pessoa começa a dever o crédito imobiliário, o contrato dela vai para execução. E aí caía lá no meu setor. Trabalhei, fiz várias atividades lá, até 2007, mais ou menos, eu participei de um processo seletivo interno dentro da unidade. E aí eu peguei o meu primeiro cargo comissionado, que chamava-se técnico de fomento 8 horas. Porque quando você entra, o seu cargo é de 6 horas. E naquele tempo, tinha cargos comissionados de 6 e de 8. Hoje não é mais assim. Hoje só quem tem cargo de chefia que trabalha 8 horas. Quem não tem cargo de chefia, mesmo sendo comissionado, trabalha 6. Então é 30 horas semanais. Só que naquele tempo ainda tinha funções, lá na Caixa tinha um cargo comissionado de funções, de 8 horas. E aí eu peguei essa de técnico de fomento 8 horas, lá mesmo na Gipro. Recebi mais atribuições. E aí eu continuei até 2010. 2010 eu fiz outro processo seletivo interno. E aí eu passei para ser analista júnior. E aí eu já passei para uma carreira de 6 horas. Passei para trabalhar na GIFUG, que é a área de fundo de garantia da Caixa. Uma área muito interessante, aprendi muito sobre fundo de garantia. Tive a felicidade de ser da GIFUG e da Gipro serem no mesmo prédio, então eu não tive que mudar a minha vida muito para trabalhar em outro prédio, em outro lugar. Só mudei de andar.
Já tinha alguns colegas meus também que tinham ido para lá, então também foi fácil a adaptação assim, com a equipe, com os colegas de trabalho. E aí eu fiquei lá até 2013, porque eu achei que eu estava meio sem perspectiva lá. E na Caixa você pode migrar para outras unidades com a mesma função que você tem, com o mesmo cargo comissionado que você tem. É um dispositivo que eles chamam de lateralidade. Então, por exemplo, se você quiser, você tem parente lá em Manaus, você quer trabalhar na agência lá em Manaus, se tiver um cara lá em Manaus que quiser vir para São Paulo, na sua unidade ou em outro que der para fazer uma triangulação, você consegue. Então, a Caixa sendo uma empresa nacional, você tem a oportunidade de trabalhar no Brasil inteiro, se você quiser. Então, esse é um grande ponto positivo que tem a carreira na Caixa. E aí eu estava meio assim, desestimulado, meio triste. A minha ex-chefe lá da Gipro me convidou para ir para uma outra área que é na Paulista, que chama-se CCVS, Centralizadora do FCVS. O FCVS é um fundo que foi criado nos anos 80 para equilibrar os contratos habitacionais, na época dos planos Collor, tudo aquilo que a gente vê em FESB, que a gente tenta estudar para ver se consegue passar na prova do Aguinaldo. Aí naquele tempo foi criado esse fundo de coeficientes de variação salarial. Porque os contratos, o reajuste dos contratos habitacionais eram feitos por categoria profissional. Não é igual hoje, que é um índice que corrige para todo mundo. Não, naquela época dependia da profissão do cara. Até os institutos de previdência também era assim, nos anos 60, 70. E aí tem um monte de contratos ainda que tem ainda esse impacto desse fundo FCVS. Tem uma área lá na Paulista e eu fui trabalhar lá em 2013. Inclusive foi no mesmo mês quando eu entrei na IASH. Então foi muito interessante, porque lá no FCVS eles trabalham por turno. Tem um turno que trabalha das 7 às 13 e outro turno que trabalha das 14 às 20. E para mim foi bom, porque eu sempre estudei de manhã. Eu vim para a IASH para estudar de manhã. Então eu vinha para a IASH, estudava das 8 ao meio-dia. Depois, como eu moro no Tatuapé, eu ia para casa, almoçava e depois ia trabalhar. Então, para mim, eu consegui conciliar bem nesse início os horários, assim. Claro, as atividades eram meio puxadas, quando eu chegava em casa 9h30, depois do jantar, tudo, tinha que fazer as tarefas, tudo, fazer as leituras. E aí eu fiquei lá no FCVS, até que a minha mesma chefe que tinha me levado para o FCVS, ela foi para outra área, ela foi para uma área chamada SEAG, que é a Centralizadora das Garantias Habitacionais. Eu me preocupava muito no FCVS porque é uma coisa antiga, né? Assim, lá é muito sujeito a uma canetada de Brasília. Se um dia eles resolverem acabar com o fundo e resolver pagar todos os agentes financeiros que tem para pagar, você fica sem o seu comissionado, então eu ficava meio preocupado. E aí eu fui para Garantias Habitacionais, a SEAG, que é uma área mais nova, porque lá a gente trabalha com o seguro habitacional dos contratos de agora, os contratos habitacionais de hoje, né, mais recentes. Então a minha chefe me convidou e aí eu fui para a SEAG, que também é na Paulista, no mesmo prédio também. E aí eu fui agora em outubro de 2015, e é onde eu estou, também por lateralidade, é onde eu estou desde agora, desde essa época, outubro de 2015. Agora, assim, falando um pouco de pontos positivos e pontos negativos da carreira na Caixa. A Caixa, ela tem muitos pontos positivos. Os principais são, isso eu estou falando de área meio, tá, pessoal? Em rede eu nunca trabalhei em agência. Eu fiz algumas ações, assim, que nem eu trabalhei agora na ação do saque das contas inativas, eu fui trabalhar um sábado lá. Mas eu não sei como é o dia a dia, eu não conheço
o dia a dia de agência lá na Caixa. Eu sempre trabalhei em área meio. Em área meio, você tem uma flexibilidade de horário. Você pode negociar o horário dependendo da unidade, claro, com o gestor, você pode negociar o horário com ele para você poder fazer o horário que mais te agrada. Lá na unidade que eu trabalho, na SEAG, é por turnos. Então, tem um turno que trabalha das 7 às 13 e tem um turno que trabalha das 14 às 20. Eu sou da tarde e trabalho nesse horário. Então, dá para você conciliar. Tem pessoas lá na minha unidade que tem outras atividades. Então tem engenheiro, tem ator, tem uma colega que é professora de yoga. Porque as pessoas conseguem conciliar a atividade de 6 horas com outra atividade. Outro ponto positivo assim, da carreira é a estabilidade. Lá na Caixa você... só se você fizer uma coisa muito grave para você poder ser demitido, porque precisa ser aberto processo administrativo, não é uma coisa simples assim para você ser mandado embora. Então isso também tem um ponto negativo, porque eu vejo pessoas lá que eu vejo que não tem a mínima condição de trabalhar numa iniciativa privada também. Então você observa isso também. Mas, a menos que a pessoa roube alguma coisa lá, ou cometa algum assédio, alguma coisa, existe esse dispositivo da estabilidade, que não é a nossa carreira. Por exemplo, eu sou seletista, tá? Eu sou registro em carteira. Então, é uma coisa que é meio cultural, vamos dizer assim, na empresa, né? Outro ponto positivo também é a participação nos lucros, que todo ano a gente tem. Né? O Sindicato dos Bancários é um sindicato forte, ele conseguiu muitos benefícios importantes durante o decorrer dos anos. Né? Então, por exemplo, os bancos eles têm a participação nos lucros. Todos os bancos têm Caixa, Banco do Brasil, recebem... Os bancos privados, todos eles têm participação nos lucros e é um benefício importante também que para quem está interessado na administração indireta e pensa as carreiras de bancos, acho que vale a pena ser citado. E os benefícios, né? A gente tem ticket alimentação, ticket refeição, a gente tem assistência médica, assistência odontológica e a gente tem o fundo de pensão, que agora está sendo meio maltratado pelas últimas gestões, mas que assim, você aplica uma porcentagem do seu salário como participante e a Caixa como patrocinadora ela guarda o mesmo valor. Então se você quiser guardar 5% do salário para ir para o fundo de pensão, a Caixa coloca também o mesmo valor que você guardou. Se você guardou R$300, a Caixa coloca mais 300, porque ele tem a parcela do patrocinador e da patrocinadora, o participante da patrocinadora. Então, quando você se aposenta, você recebe, dá a entrada no INSS, recebe a aposentadoria, o fundo de pensão complementa para você ter a aposentadoria com o mesmo valor do que você estava recebendo na ativa. Então, também é um benefício interessante. Apesar do maltrato que os fundos de pensão, não só da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, têm sofrido nos últimos anos. Como pontos negativos, eu acho assim, na Caixa, eu observo que tem um funil muito grande quando você está na carreira de área meio, que é a carreira que eu tenho. Na carreira de rede, ele é mais plural, assim, tem mais oportunidades. Quem tem vontade de ser gerente, trabalhar em agência, tem um perfil mais assim de comunicação, perfil de vendas. Na área meio é um funil um pouco maior. Então, por exemplo, eu sou analista júnior desde 2010, já estou na terceira unidade. Porque eu não consigo, eu faço o processo seletivo interno, mas não consigo galgar uma vaga maior, que é o de analista pleno. Eu estou inclusive participando de lá na minha unidade,
Hoje mesmo eu mandei. O processo seletivo é assim, se você tem os requisitos e o analista pleno é só um curso superior. Analista sênior já tem que ter uma pós-graduação, pode ser lato sensu, aí você pode ser sênior. E para você ser pleno, que é o meu próximo nível, curso superior já basta. Aí você se inscreve e aí tem uma produção temática, que é uma provinha. Essa última que eu estou participando agora eram 3 questões sobre assuntos da própria unidade. E aí você manda, e aí eles convocam 6 para cada vaga para entrevista. Então, por exemplo, se tem 3 vagas, 18 vão para entrevista, né, avaliação de competências. E aí você vai disputar com os outros colegas para ver quem vai pegar o cargo comissionado. Na área meio tem assistente júnior, pleno e sênior. Depois tem consultor matriz. E aí depois a pessoa já tem que ir para cargos de chefia, supervisor, coordenador, gerente. Em São Paulo tem bastante função, bastante cargo comissionado. E em Brasília também. Quem tem vontade de morar em Brasília, gosta de Brasília. Em Brasília tem bastante cargos comissionados também. Quando eu fiz a cidade constitucional, eu tive a oportunidade de ir lá na Caixa, na sede lá de Brasília. E foi bastante interessante, foi bem legal. Agora, quem trabalha em rede e tem vontade de trabalhar em agência, se identifica, aí pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Pode trabalhar no litoral, pode trabalhar no interior, em outro estado. Tem muita oportunidade. Só que esse é o ponto negativo que eu acho. Na área meio está um pouco estagnado. E a Caixa ela é muito suscetível a, por exemplo, crises políticas. Agora o governo Temer. A empresa está muito estagnada. Estouraram casos de corrupção, todo mundo viu na mídia. Fábio Cleto, na área de fundos de governo, que é a minha área. Agora o caso do Gedel, que ele foi vice-presidente de pessoa jurídica. Então, isso atrapalha também o clima organizacional, a gente é muito suscetível a esse tipo de questão. Então isso é um ponto negativo. Se os benefícios são um ponto positivo, a gente acha assim que hoje a remuneração da Caixa com relação a outros bancos da iniciativa privada, ela está um pouco aquém. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, no Itaú, faz a mesma coisa que eu faço, tenho certeza que ela ganha mais do que eu. E isso mudou no decorrer dos anos. Há uns 30 anos atrás não era assim. As carreiras dos bancos públicos eram mais valorizadas e também melhor remuneradas do que hoje. Então, isso está meio sucateado. E a questão também do cenário futuro, né? A gente, como a Caixa é muito suscetível ao governo federal, e a gente não sabe nem quem vai ser o presidente da República amanhã, então é difícil você poder planejar alguma coisa. E mesmo as políticas da empresa, às vezes está apontando para um lado, muda o governo, quando sai, por exemplo, a Dilma e entra o Temer, mudou toda o norte da empresa. Né? Então é confuso, você tem que estar preparado. E a gente acompanha o noticiário sempre. A gente recebe um clipping das principais notícias no e-mail. E aí a gente acompanha isso direto. Então, é um pouco... Se a pessoa ela fica um pouco aflita com isso, não gosta muito dessa questão da influência política no trabalho, é um pouco chato. Assim. Tem que aguentar. É uma fonte de pressão assim, na nossa atividade. Então eu acho que é isso. Eu acho que é mais isso, né? É uma carreira boa, eu estou lá há 11 anos. Eu já tive duas promoções, né? Então eu acho que se você se identifica com os valores da empresa, assim, é uma carreira interessante. Só que assim, para mim, por exemplo, eu acho que eu estou estagnado, porque eu estou desde 2010 na mesma função.
por isso que eu resolvi entrar no curso de GPP, aprender outras coisas. E estou aqui nessa disciplina, ou seja, são várias coisas que eu estou buscando. Né? Mas eu acho que assim, quem quiser, ainda não sabe o que vai fazer, se surgir um concurso da Caixa, do Banco do Brasil, eu acho que vale a pena. Acho que eu recomendo. Então, vou falar um pouco da continuidade, né? Vou contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória profissional e falar principalmente da minha experiência na administração indireta, né? Então, após os estágios na administração pública e no terceiro setor, eu fui trabalhar no terceiro setor e ainda com aquela ideia de que eu queria conhecer muitas possibilidades de atuação, até para pensar nos caminhos possíveis e encontrar de fato o que eu queria seguir, enfim. Então, conhecer, explorar novos caminhos, né? Então, fui atuar no terceiro setor no Instituto Empresarial, onde eu fiquei mais ou menos 2 anos e 8 meses, atuei como assistente, analista de projetos. E no momento que eu entrei neste instituto, lembro de ter recebido um e-mail do grupo de EPP, um concurso da Fundap, anunciando o concurso da Fundap. Eu ainda não tinha muita certeza se eu queria prestar concurso, se era minha. O que eu conhecia da Fundap na época era que a Fundap gerenciava os estágios do governo do estado e tinha uma referência acadêmica muito importante, porque a Fundap pensou e contribuiu para a consolidação da administração pública nos seus 40 e poucos anos de existência. Então, era mais ou menos essas referências que eu tinha da Fundap, mas falei, bom, achei interessante, falei, vou prestar esse concurso. Acho que também na época foi um pouco exceção, hoje os concursos são super disputados, mas era um concurso assim, as pessoas não conheciam muito a Fundap, foi um concurso que talvez não teve tanta concorrência, também lembro de não ter estudado muito para o concurso, mas prestei. Tinha colegas nossos de GPP que já trabalhavam lá como estagiários e como consultores. E aí eu prestei o concurso e fiquei classificada, eu passei. Era um concurso para 3 funções, né? 3 carreiras da Fundap, que era o técnico de planejamento e gestão, que é a carreira que eu prestei. O outro era uma carreira administrativa e tinha uma carreira em desenvolvimento educacional. E aí eu prestei, passei e fiquei esperando me chamar. Eu não sabia, até ficava meio na dúvida se eu devia ir ou não. Que aí eu estava tão bem lá no terceiro setor, eu falava, será que eu devo, enfim, se me chamarem e tal. Esperei 2 anos e meio, né? E meio sem até muita expectativa, não tinha certeza se me chamar. E aí me chamaram, eu resolvi ir lá e conhecer a Fundap. E foi assim que eu ingressei. Então a Fundap é uma fundação, era, né, na verdade, extinta a Fundap. A Fundap foi extinta no ano de 2015. Né? Então eu vou contar um pouco da minha experiência, talvez se assemelhe a outras fundações, mas infelizmente foi uma instituição que foi extinta nesse ano de 2015. Assim como o CEPAM também foi extinto na mesma época. Então, a Fundap era uma fundação pública que tinha como objetivo contribuir para o desenvolvimento da administração pública em alguns aspectos, né? Então, no aspecto da pesquisa, então, na avaliação de políticas públicas, na produção de conteúdos mesmo, a Fundap pensava a administração pública. Um outro tripé de atuação da Fundap era a formação de servidores públicos, né? Então a Fundap formou uma série de gestores aí do governo nesses seus 40 e poucos anos de existência e também atuou na inovação da gestão pública, apoiando o desenvolvimento de uma série de projetos na gestão pública. Então, quando eu entrei na Fundap, eu nem imaginava que ela poderia ser extinta. Na verdade, quando eu prestei o concurso, eu imaginei que, de alguma maneira, eu teria uma certa estabilidade, porque é o que você imagina quando você vai para uma fundação pública da administração indireta, né? Então, só para diferenciar um pouco a administração direta da indireta,
a administração indireta, ela normalmente está relacionada a algum órgão da direta, e ela executa ações descentralizadas. Então, o Estado cria essas instituições com algumas com focos específicos de atuação para exercer essas atividades descentralizadas. Então, exemplos de administração indireta, nós temos o Detran, a própria Caixa, que a Caixa é uma empresa pública, né? Hoje eu até estou em outra área de atuação, estou prestando serviço para o setor público na CDHU, que também é uma empresa pública. Trabalhei também um tempo em parceria com a Implaza, também, que é uma empresa pública. Então, são outros exemplos da administração indireta, né? Então, entrei na Fundap, fiquei mais ou menos 3 anos e meio, então fiquei desde que eu entrei até a extinção. E quando eu entrei na Fundap, eu não sabia muito o que eu ia encontrar. Eu achava que era uma instituição muito semelhante à administração pública convencional, né? Não sabia a diferença exatamente. Fui meio que descobrindo essa diferença na prática mesmo, né? Na Fundap eu atuei. Inicialmente eu entrei nessa carreira técnica, né? E a Fundap ela tinha parcerias com algumas organizações, com as secretarias, nesse apoio ao desenvolvimento de alguns projetos. Então, a Fundap fazia planejamento organizacional, revisão de processos, como eu disse, formação de servidores públicos. A Fundap contribuiu, por exemplo, para implementar o modelo poupa-tempo de atendimento em vários aspectos, formando servidores públicos para o modelo poupa-tempo, para a modernização do Detran. Então, a Fundap sempre atuou em parcerias com diversos órgãos da administração pública, tanto da administração direta também como da indireta, né? Então, eu acho que uma das coisas que mais foi enriquecedora atuar na administração indireta na Fundap foi a possibilidade de poder atuar em diversos projetos de diversas finalidades em diversas áreas do conhecimento. Então, acho que isso foi muito enriquecedor para a minha formação e foi algo que a Fundap me proporcionou. Eu acho que a administração indireta tem uma característica que ela é muito focada na sua missão, né? Então ela tem uma função muito específica, né? Ela tem uma finalidade muito clara, que o Estado ele delega a essa instituição a execução de uma atividade. Eu vejo que isso dá um pouco, comparando, né, a experiência da administração pública direta, a experiência da administração direta, eu acho que eu percebia tendo um pouco mais de foco na atuação da instituição. Não sei se isso é só relativo à minha experiência, se isso aplica a outras instituições da administração indireta, mas eu percebia acontecendo isso muito lá. Então eu entrei para essa carreira técnica de técnica em planejamento e gestão, onde eu me interessei, até quando eu prestei o concurso, me interessei pela descrição da carreira, que dizer que atuar no planejamento de novos programas, novas políticas, desenvolvimento de projetos, pensar em inovações na administração pública, desenvolver pesquisas, monitoramento, avaliação. Então, isso tinha tudo a ver com a nossa formação de GPP, né? Então, eu acho que a Fundap a Fundap e o CEPAM, né, os dois extintos, tinham muito essa finalidade, estavam muito ligadas à nossa formação, né? Então, acho que essas fundações, elas davam um leque de opções de atuação muito amplo, né? Apesar de ter um foco na sua missão de formação de servidores, pesquisas, as temáticas eram amplas, né? As possibilidades de conhecer diversas áreas de atuação, saúde, desenvolvimento metropolitano, transportes, enfim, educação, várias áreas de atuação. Então, voltando, né, que eu já até... eu fui ser técnica de planejamento de gestão e entrei para atuar num projeto de desenvolvimento regional, era um plano de desenvolvimento regional, e eu até, a equipe do projeto, a equipe técnica do projeto eram todos consultores sêniores, especialistas em desenvolvimento regional, em transportes, os consultores do projeto alguns já tinham sido secretários. Então, assim, eram pessoas altamente especializadas para atuar naquele projeto. E aí eu ficava pensando, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou poder contribuir nesse projeto?
Então não tinha muita ideia, estava ali começando, minha experiência era estágio e tinha atuado no terceiro setor, mas aquilo era diferente de tudo que eu já tinha vivido, né? Bom, então aí comecei como técnica, né, nesse projeto, e aí após alguns meses mudou a coordenação do projeto e logo eu assumi a coordenação desse plano, que era um plano, na verdade, era um plano desenvolvido pela Implaza, né, e a Fundap era parceira, e aí eu coordenava a equipe técnica desse plano, que era um plano para uma região super importante no estado, que é a região da macrometrópole, e a gente pensou todo um plano de desenvolvimento para essa região, pensando em várias perspectivas, governança, competitividade, onde a gente realizou um diagnóstico, pensou em diretrizes para o plano, pensamos na estrutura de monitoramento e avaliação desse plano, olhamos para a carteira de projetos, era um plano que olhava para a perspectiva de curto, médio e longo prazo. Então, eu me tornei coordenadora sem conhecer sobre praticamente nada de desenvolvimento regional. O que eu conheci de desenvolvimento regional era oriundo das disciplinas que a gente teve aqui, né? A gente teve uma disciplina optativa na época, que era com o professor Nabil Bonduki, sobre desenvolvimento regional. Então, era o conteúdo que eu conhecia. E aí eu tinha que coordenar essa equipe, gerir contratos, né? Então, a gente tinha consultores contratados, então tinha que fazer toda a gestão de contrato, tinha que fazer toda a gestão de entregas do projeto, a gestão administrativa e ainda contribuir tecnicamente. E aí eu acho que foi aí e até acho que por isso que eu consegui virar coordenadora e aí consegui tocar o projeto, porque eu fui me encontrando um pouco na gestão desse projeto, fazendo o que de fato eu achava que eu conseguia fazer, que era pensar no processo do plano como um todo. Eu acho que é uma capacidade que a gente, como gestor público, tem de olhar para uma política, olhar para um processo e conseguir estruturá-lo. Então, eu sabia o que era um diagnóstico, eu sabia que para pensar um plano a gente precisava de um diagnóstico, eu sabia que era importante ter um plano, precisava de diretrizes, eu sabia a importância de, quando a gente pensa em projetos, a gente articular todos os atores envolvidos nesses projetos. Então, a gente tinha uma carteira de projetos que envolvia 22 secretarias e a gente articulou e fez uma série de articulações e levantamento de possibilidades de atuação com essas secretarias. Então, eu me vi muito contribuindo para facilitar a estruturação desse projeto. Então, eu acho que, assim, muitas vezes, e não foi só nessa experiência na administração indireta, mas em outras, nós gestores, a gente, algumas acabam se especializando em algumas áreas, mas outros acabam não se especializando em um tema específico, não se especializa em educação, não se especializa em saúde, enfim, acaba não se especializando em uma área temática, que é o meu caso. Então, o que eu acabo às vezes pensando é que o que eu sei fazer, eu sei gerir política pública, eu sei estruturar processos de implementação, estruturar processos de avaliação, e eu penso que todas as ferramentas que a gente recebeu aqui no curso são de extrema importância para que a gente consiga atuar. Eu vejo nós, gestores, como grandes resolvedores de problemas. E aí eu acho que, inclusive, a gente teve, não sei se ainda tem, uma matéria de RP aqui, que é resolução de problemas, que contribuiu muito para a nossa formação e acho que espelha muito, pelo menos na minha trajetória, o papel que muitas vezes eu desempenhei. Assim, mesmo que você não conheça profundamente uma determinada temática, você consegue estruturar um processo e orquestrar, né, esse processo no caso eu tinha consultores técnicos, conseguia fazer com que todos trabalhassem para que a gente conseguisse entregar um resultado estruturado. Então, foi aí que eu fui me achando dentro dessa atuação como gestora de projetos na Fundap. E aí, o tempo que eu passei lá, boa parte foi gerindo projetos, né? Então, esse foi um dos planos que eu ajudei a implementar, né? E estruturar um plano. Também coordenei formações de servidores na área de transparência e lei de acesso à informação. E uma outra coisa que também eu pude desenvolver na Fundap, que eu também acho que
todas as habilidades que a gente desenvolve aqui em GPP e todas as ferramentas que a gente recebe contribuíram muito, que é na visão macro das instituições e das políticas, né? Então, lá na Fundap a gente tinha uma série de projetos acontecendo e em um dado momento eu pude atuar como assessora institucional, olhando para todas as ações da instituição e pensando alguns caminhos possíveis e pensando em possibilidades de desenvolvimento, de priorização de ações. Então, eu acho que o GPP também nos dá um pouco essa visão, assim. A gente consegue analisar todo um contexto e pensar em possíveis soluções e caminhos, analisando todos os fatores envolvidos, né? Então, olhando para o fim de uma política pública, olhando para o processo, olhando para a viabilidade técnica, financeira, recursos humanos, os impactos políticos. Eu acho que independente das nossas posições políticas, eu acho que o gestor ele tem as competências necessárias para fazer uma análise conjuntural e pensar nos caminhos. Então, uma das áreas que eu atuei lá como assessora foi muito importante, porque eu acho que eu consegui também contribuir com essa formação de uma visão mais macro mesmo, né? Não era uma visão temática específica, mas uma visão mais macro. Acho que da minha atuação na Fundap, acho que é isso. Acho que alguns pontos positivos, né, que eu destacaria da carreira. A minha experiência é muito ligada à Fundap, né? E como ela foi extinta, também não sei se isso se aplica a outras fundações, mas o que eu percebo, assim, que eu até comparando com a administração, eu vou fazer mais um comparativo com a administração direta, que aí depois da Fundap eu fui atuar na administração direta, para fazer um comparativo dos pontos positivos uma em relação à outra, né? Então, na Fundap a gente tinha os salários um pouco melhores do que a administração direta, né? Eu era CLT, né, na Fundap, então alguns benefícios também, o Walter falou também de alguns benefícios, então incentivo à previdência privada, a gente tinha benefícios de saúde, e eu vejo que em outras empresas públicas, em outras instituições da administração direta, e eu acho que isso está mais presente do que na administração direta. Então eu acho que, não sei se é uma regra, mas eu acho que há um ponto positivo, né? O Walter falou uma coisa que eu achei interessante, que talvez na Caixa, né, para vocês a estabilidade política impactava bastante, já na Fundap eu via isso acontecer um pouco menos, e aí sempre comparando aí com a administração direta, por exemplo. A Fundap, por ser uma instituição que tinha ali uma estrutura de diretores e estavam muito ligados à academia, a gente tinha um conselho, o conselho da instituição estava ligado à academia, eram representantes da Unicamp, da GV e da Unesp, se eu não me engano. Eu acho que a gente, claro, o diretor executivo era indicado do governador e tal, mas eu acho que acabava tendo menos influências no dia a dia, né? No dia a dia, na execução das ações, menos influências políticas, né? Da instabilidade política. Então, quando você está na administração direta, troca um secretário, tem um impacto muito grande nas ações, nos cargos. Isso acontecia, mas com menor frequência na Fundap. Óbvio que o resultado da extinção da instituição foi um ato político, mas falando do dia a dia, né, do trabalho em si, a gente tinha a possibilidade de ter uma atuação altamente técnica, assim, sem muitas influências políticas na nossa atuação. Então, um pouco diferente do Walter, eu via que isso acontecia lá e era um ponto positivo, né? Óbvio, a gente analisava a conjuntura, mas não tinha um impacto direto. Uma outra coisa que a gente tinha na Fundap era o incentivo à formação. Então, era uma instituição que valorizava muito a formação complementar dos funcionários. Então, tinha uma flexibilidade de horários maior para quem estava fazendo algum curso, tinha incentivo financeiro para você fazer algum curso, e eu vejo que algumas instituições da administração indireta
oferecem esses benefícios, né, de incentivar a formação. Então, eu fiz alguns cursos, comecei uma pós-graduação quando estava lá na Fundap, então eu tinha uma flexibilidade de horário, tinha essa questão do incentivo financeiro, né? Então eu acho que isso é um ponto positivo da administração indireta. Na administração direta, às vezes você tem também a possibilidade de alguma flexibilidade de horário, mas não tem incentivo financeiro, às vezes, para custear algum curso, né? Então isso tinha na Fundap. A questão da estabilidade, enfim, é um pouco delicado eu falar isso, né? Porque eu entrei achando que eu tinha estabilidade e no final a instituição foi extinta e eu era do concurso de 2010, né? Então, todas as pessoas que ingressaram nesse concurso, por conta de uma argumentação do governo, foram demitidas. Mas, pensando em condições normais, assim como o Walter falou, você tem uma certa estabilidade na administração indireta, e aí talvez precise de um processo administrativo para que uma demissão aconteça. Então, eu lembro que ao longo dos 40 anos de Fundap, até, né, eu acompanhei uma parte dessa história, mas lembro de colegas meus contando que nesses 40 e poucos anos, acho que talvez 10 pessoas foram demitidas, né? Então, de uma maneira, a administração direta também proporciona uma estabilidade, né? Apesar de você ser seletista. E aí tem uma série de discussões aí sobre essa questão, mas eu acho que também é um ponto positivo. Acho que é isso.